Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão de pessoas com o professor Fábio. O nosso assunto de hoje é seleção de pessoal e a seleção de pessoal ela faz parte do processo de agregar pessoas, vindo logo depois do recrutamento. Enquanto o recrutamento de pessoal ela envolve a questão da captação, de atração, de busca no mercado de trabalho, a seleção, por sua vez, é o processo de escolha do melhor candidato com probabilidades de ajustar-se melhor ao cargo vago dentro da organização. Desta forma, a seleção visa solucionar dois problemas básicos. O primeiro é a adequação do homem ao cargo. E o segundo é a busca de eficiência e eficácia do homem no cargo. Ou seja, eu preciso buscar o homem certo para ocupar o lugar certo. Se todas as pessoas fossem iguais e reunissem as mesmas condições individuais, tanto para aprender como para trabalhar, a seleção de pessoal poderia ser dispensada. Contudo, existe uma variabilidade humana muito grande e essas diferenças individuais existem tanto no plano físico, como o caso de estatura, peso, acuidade visual, auditiva, resistência, fadiga, não é? Quanto no plano psicológico, o temperamento, o caráter, a inteligência e habilidades do candidato. De seleção consiste aí entre a escolha entre os melhores candidatos que foram recrutados no mercado de trabalho e que pode se adequar melhor às vagas existentes. Então, ela pode ser considerada, primeiro, um processo de comparação e, segundo, um processo de decisão e escolha. Comparo, decido e escolho. Como técnica de processo de seleção de pessoal, uma das técnicas mais utilizadas é a técnica de entrevista. A entrevista ela é utilizada tanto em pequenas, médias e grandes empresas. Embora exista alguns autores que trabalham como sendo a entrevista de seleção um processo que careça de base científica. Porém, a entrevista de pessoal é ainda aquela que mais influencia na decisão final a respeito dos candidatos recrutados. A entrevista ela é um processo de comunicação que ocorre entre duas ou mais pessoas que se interagem. De um lado, pode existir o entrevistador ou entrevistadores e do outro lado, o entrevistado ou entrevistados. Existem aí diferentes tipos de entrevistas que podem ser aplicados de acordo com os cargos que se pretende selecionar. Quanto aos tipos de entrevista, podemos citar a entrevista totalmente padronizada, que é aquela que é estruturada, que é fechada ou direta e segue um roteiro aí pré-estabelecido. Existe também a entrevista padronizada apenas quanto às perguntas ou questões. São entrevistas que as perguntas são previamente elaboradas e permitem aí uma resposta livre por parte do candidato. Existe também a entrevista não diretiva. A entrevista não diretiva é aquela que não especifica nem as questões e nem as respostas que são requeridas. Ela também é denominada como sendo uma entrevista não estruturada. E por último, podemos citar a entrevista de estresse. A entrevista de estresse é aquela que deixa
o candidato propositadamente estressado para ver como ele se sai quando está sob pressão. Esse é um tipo de entrevista onde é utilizada para cargos gerenciais, cargos de supervisão ou chefia. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima.